Mas esses cinco pontos são, estou falando aqui de uma experiência, tá? Não estou falando nem do aspecto doutrinário, né? Mas de uma experiência, embora tenha uma base doutrinária. 5 coisas que nós vivíamos, ou vivemos há 35, 40 anos atrás, pelo menos durante mais ou menos uns 10 anos, com muita intensidade. Não tínhamos todo o entendimento e clareza como temos hoje, com certeza, né? Uma visão muito mais ampla e profunda, e por isso muito mais séria também, do que é o corpo de Cristo, do que é o encabeçamento de Cristo, do que é a mutualidade, do que é o serviço dos santos, e muitos aspectos gerais, vamos dizer assim, dessa vida da igreja cristocêntrica, né? Onde não há espaço para o homem aparecer no sentido natural, né? No sentido político, falando bem abertamente assim, né? No sentido político ou politiqueiro, né? Ou de uma hierarquia, de uma estrutura religiosa. Por isso que eu costumo dizer que para nós aqui o negócio fica mais sério, né? Porque embora nós estamos afastados desse modelo, dessa estrutura, tomando todo o cuidado aqui em separar a instituição de irmãos em Cristo, que são nossos irmãos, nós corremos outros perigos por conta do grau de entendimento que temos hoje, né? E a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas não estou falando isso para trazer peso aos irmãos, né? Nem a mim mesmo, que o Senhor não nos traz peso, o Senhor nos traz responsabilidade. E você vai perceber que esses 5 fatos, na verdade, eles não tinham a ver com a denominação, eles têm a ver com o propósito de Deus. Claro que ele estava contextualizado naquele contexto, mas cada localidade, eu creio que deve focar nesses 5 aspectos que eu vou falar aqui agora, só como uma rápida introdução. E creio que esses 5 aspectos talvez tenham muito a ver, talvez não, certamente tem muito a ver exatamente com o que foi cantado. Não sabia que o Alessandro tinha pedido esse cântico, e para mim foi um testemunho do Espírito confirmando aquilo que está no meu coração para compartilhar com os irmãos, embora eu vou resumir hoje, que eu confesso que eu gostaria de voltar a esse assunto mais 1 ou 2 vezes, com mais tempo também, e com a maioria dos irmãos presentes, para que houvesse um aproveitamento maior. Então, para os irmãos não ficar muito curiosos, né, quais são esses 5 pontos? Primeiro, nós vivemos um tempo em que nós orávamos muito, sem fazer força. E eu não estou aqui, irmãos, colocando a oração como algo legalista, que você faz por aparência, né, ou para os líderes da congregação ver que você está lá presencialmente, fisicamente, sabe, para bater cartão, né, para contar ponto para os homens. Não, eu estou falando de um tempo que para nós era normal orar muito. Na minha pré-adolescência, adolescência, isso eu posso dizer sem medo que eu perdi a conta, eu cresci acostumando a característica melhor que meu pai tinha e que infelizmente é a que menos, não vou dizer que menos, mas que em alguns anos eu perdi um pouco dela e estou recuperando com dificuldade, porque era muito intenso realmente, né? Era normal orar muito, e quando eu falo orar muito, não é oração de papagaio, sabe, de ficar repetindo, né, aquelas orações tradicionais, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, eu estou falando de tempo que as pessoas dobravam os joelhos, ou sentados, que não era muito comum na época, uma questão não vem ao caso, né, porque o principal é o coração dobrado, mas era normal orar muito sem fazer força. Individualmente, no seu lugar em casa, secreto, e coletivamente. Eu não lembro se a Ana Paula chegou a pegar esse meu tempo, acho que talvez pegou o finalzinho, né, não sei como é que está hoje, né. Para você ter uma ideia, né, uma reunião de domingo de manhã, sei lá na época, não vou lembrar bem agora, mas pelo menos no mínimo 1.500 lugares de certeza. Não tinha lugar que sobrava. Podia ser um dia exatamente como hoje ou um dia de sol. E você não via a liderança forçando, exigindo ou cobrando. Você via a liderança incentivando, encorajando,
eu até ouso dizer assim, convencendo pelo poder do Espírito Santo. Porque realmente havia uma base bíblica muito correta do porquê orar e para que orar. Então isso era uma característica desse tempo. Eu sei que quando a gente fala em orar, irmãos, hoje, né, teologicamente e por revelação, a gente, como eu falei, a gente ampliou muito o nosso entendimento, né, teologicamente falando, né, das Escrituras. Quando eu falo teologicamente falando, não estou me referindo só ao aspecto, vamos dizer assim, acadêmico, né, do conhecimento da letra, da palavra, mas no sentido de, talvez nós tínhamos menos revelação, conceitualmente falando, da profundidade do que é da vida de oração, mas do ponto de vista prático, era uma vida de oração de profundidade, porque não era uma oração movida só, tipo, orar pelo meu bem-estar. Nós gastávamos muito mais tempo orando pelo bem-estar dos outros do que pelo nosso, porque nós já tínhamos realmente o entendimento de que a verdadeira oração, além de ela ser uma linha dupla, né, onde não só eu falo, mas Deus também fala comigo, quando eu tenho uma vida muito próxima do Senhor, provavelmente eu vou gastar muito tempo pedindo coisas para Deus, para mim, porque eu já sei que Ele vai cuidar de tudo isso, e eu gasto muito mais o meu tempo e a minha energia investindo em cuidar de outros. E quando eu estou falando isso, não estou falando que eram pastores, ou presbíteros, ou obreiros, que se especializavam nisso. Estou falando que isso era algo normal para a vida da igreja, inclusive nós jovens, quando éramos solteiros ainda. Falando aqui entre meus 14 e 22 anos, aí já recém-casado. Então nós orávamos muito sem fazer força. Segunda característica, nós dávamos muito valor para a palavra, muito valor. Como eu falei, não tínhamos o conhecimento que temos acesso hoje, mas a Bíblia era levada muito a sério. Tinha até alguns radicalismos no sentido de interpretações até incorretas, inclusive. Mas havia um zelo sincero e um amor honesto pela palavra. E isso trazia muito temor. Havia uma ênfase muito forte na palavra. Os primeiros anos eu lembro, por exemplo, quando eu digo nós, porque eu estava envolvido, né? Mas lógico que eu não era um líder de linha de frente na época, estou falando da minha juventude ainda. Por exemplo, nós tínhamos escolas de obreiro que começava era tipo terça-noite, quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã, de tarde e de noite. E domingo de manhã, tradicionalmente quase sempre era chamada manhã de consagração, que era em jejum, até meio-dia. E das 8 até meio-dia, talvez um intervalo de 40 minutos, 1 hora o máximo, uma palavra meio rápida, alguns hinos da harpa, que é o que a gente utilizava, né? O louvor congregacional não era tão comum assim, já estava começando a entrar já os cânticos do Asaf, por exemplo. E depois à noite praticamente virava uma festa, né? Que era o resultado de tudo aquilo, né? Os primeiros anos, esses encontros, que era chamado de escola de obreiro, era talvez 3, 4 cânticos o máximo, e depois era de 1h30 a 2h30 de ensino da palavra. Não era uma pregação barulhenta, ou cheia de tudo isso que a gente vê muito hoje, né? Era ensino. Então nós experimentamos muito lá atrás uma ênfase no ensino e no valor da palavra. Uma outra terceira característica é o amor por vidas. Nós também não tínhamos muita clareza o conceito do que era ser discípulo e fazer discípulo. Talvez essa é a parte mais defasada dessa época. A que menos se falava, que menos se entendia e que menos se fazia no sentido claro, como Jesus ordenou. Mesmo assim, com a luz que nós tínhamos, hoje eu olho para trás e eu penso que nós fazíamos discípulos sem saber que estávamos fazendo discípulos. Porque o ganhar as vidas nos levava a nos envolver. Só não tinha talvez
um pastoreamento tão sistemático, tão cuidadoso, quando a gente conhece o discipulado que existe em alguns lugares. Aqui até muito pouco ainda, desse grau que eu estou falando. Mas, para vocês terem uma ideia, né? Eu vou citar aqui de novo meu pai de saudosa memória, né? Uma das coisas que eu vi ele orando nessas madrugadas, muitas que eu vi, tipo das 3 às 5 da manhã, das 4 às 7, das 2 às 5, era o normal, 1h30, 2 horas, 3, 4 horas, né? Com a vitrola, com aquelas músicas antigas rodando, né? O LP, né? Se botar a música, os jovens saem tudo correndo hoje. O ritmo, né? Bem... Mas se você olhar as letras, elas tinham muito de Deus, muito mesmo. Eu, de vez em quando, paro para ouvir ainda hoje essas músicas. Estão completamente defasadas comercialmente falando. Os mais jovens, se não nos conhecer bem de perto, talvez fariam até piada se ouvir essas músicas. Porque em termos de ritmo, chega a ser nostálgico você ouvir algumas, de ritmo. Se você prestar atenção na letra, além dela ter uma fundamentação bíblica muito consistente, não tinha como aquela música não levar a Deus, porque ela não era focada em você ou no eu, ela realmente era focada em Cristo e na obra de Cristo. Então era uma terceira característica, né? Uma frase que eu me lembro que era comum ouvir meu pai orar, muitas vezes com muito choro e lágrimas, eu sei que aquilo era sincero, porque eu convivi com ele muitos anos, né? Era dá-me almas, uma oração que eu raramente escuto hoje, né? E que é a oração famosa daquele grande avivalista, se não foge memória, da Escócia, né? Não sei se é John Wesley, lembrei disso aqui agora, né? Que ele dizia, dá-me almas ou morrerei. E esse tipo de oração, não sei se existe ainda, né? Não estou dizendo que tem que orar igual essa frase, mas esse conceito, né? Essa paixão, esse ímpeto dentro de você de não se conformar. Não estou dizendo para você ser um fanático e forçar as pessoas a se converterem, mas não é isso. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eu estou falando de você ser tão cheio dessa vida que você não se conforma. Também não estou falando de números, porque é o Senhor que sabe quantos, né? Não estou focado em números ou na questão da praticidade no sentido da... Me fugiu a palavra que era muito comum a gente ouvir, né? Que é muito comum no meio evangélico hoje. Você faz um tipo de trabalho porque você sabe que dá resultado. Então você faz pelos resultados e não pelo propósito, intencionalmente falando, né? Os irmãos sabem qual é a palavra, mas me fugiu aqui agora. Se alguém lembrar e quiser me ajudar. Então para nós era normal isso, né? Nós não conseguimos nos conformar se ao longo de um ano cada membro, seja do grupo de jovens, ou adolescentes, ou adultos, ou obreiros, sejam integrais ou voluntários, uma grande maioria eram voluntários, inclusive, naquela época, nós não nos conformávamos se nós não gerássemos filhos espirituais. Nós não tinha relatório, não tinha cobrança, aquilo era muito autêntico, era muito genuíno, havia uma força, né, ou um fogo de Deus, se quiser chamar assim, uma motivação que nós nos derretíamos, posso dizer assim, pelos perdidos, nós não nos conformávamos. Quando nós éramos solteiros, eu lembro que nós fazíamos reuniões de oração de jovens, por nossa própria conta. Normalmente começava depois do culto de sábado, tinha uma pequena sala que cabia ali 25, 30 pessoas no máximo. E eu me lembro que, tipo assim, a reunião terminava 9h30, 15 para as 10 no máximo, 9h15, 9h30, nessa faixa aí, né? O pessoal às vezes comia um cachorro quente, fazia um lanche, às vezes alguns iam em casa, levavam o filho, depois voltavam, ou ficava ali com o filho pequeno, deitado debaixo do banco, já trazia de casa um cobertorzinho, né? E era normal, né? E aí ficava ali orando 2, 3 horas, não estava na agenda da igreja, não foi combinado com um pastor, ou alguém foi lá, não, as pessoas desejavam orar e resolviam orar, né? E não é oração de 5 minutos, oração rasa. E outra, não é aquela oração que você bota uma música e fica ouvindo e fica assim, desculpe a palavra, né? Nada contra, também gosto de ficar zen, né? Com a sua mente viajando, só assim.
imaginando a pessoa de Deus, assim, não, era orar de falar mesmo com Deus, de se expressar, e de certa forma, na mesma proporção, Deus falava contigo. Enfim, o quarto aspecto, esse, na minha visão, tinha dois aspectos, tinha dois lados, né? Tinha um lado um pouco mais negativo, por causa do contexto denominacional, que hoje eu vejo já há muitos anos com muita clareza, né? Havia realmente um certo peso de legalismo, mas mesmo assim, havia uma motivação correta, que era a vida de santidade. Isso era muito associado, muitas vezes, com usos e costumes, que é comum nesses lugares, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, conhecendo a fundo, eu não tenho dúvida, hoje eu não posso falar como é que está, estou me referindo aqui a uma denominação em particular, mas tem outras que são parecidas também, conservadoras, né? Mas eu posso dizer para os irmãos que naqueles anos que eu tive essa experiência, mesmo que havia alguns desvios nesse aspecto, havia uma intenção correta de querer agradar a Deus. Né? As velhinhas, né, do ciclo de oração de coquezinho, que não podia cortar o cabelo, elas não tinham o entendimento que nós temos hoje. Mas a grande maioria fazia porque queria agradar a Deus. Claro, depois os anos foram se passando, muitos foram abrindo entendimento, né, mais acesso à informação. Tem o outro aspecto do legalismo, que é a hipocrisia, que não é o nosso assunto aqui hoje, né, mas estou colocando os aspectos positivos. Então, a busca pela vida de santidade, a castidade, os jovens não ter namoro precoce, quando namorar era para casar e era para valer, e isso era feito com muita oração, era esperado em Deus, era recebida a orientação dos irmãos mais velhos, era tudo muito cuidadoso, porque dava valor para a santidade. Claro que tinha os mais jovens, os mais soltos, né, os mais, não sei se a Ana Paula pegou essa turma aí também, né, a turma do meu, né, acho que tu não pegou essa turma, né, acho que é dos teus pais, né, não dos teus pais, dos amigos dos nossos pais, né, que a turma do meu daí era a turma da esquerda, daí já é outro contexto daí. E o último aspecto era a certeza que Jesus ia voltar muito em breve. Para alguns, ninguém nunca ensinou isso naquele tempo, ninguém nunca ensinou, mas parecia que estava no ar, assim, né? Talvez o ano 2000, né? Não o ano 2000 em si, nunca foi marcado data, essas coisas não, né? Mas estou falando aqui lá de 85, né? 83 para frente, né? Para muitos, o ano 2000, simbolicamente, né, era um ano de virada, né? Como de fato foi, como agora foi os últimos anos também, né? E tinha muita expectativa de um retorno muito iminente da volta de Cristo. Agora, se você pegar esses 5 fatos que eu falei aqui agora, e for pesquisar a história da igreja, e agora saindo do meio da denominação, que é da minha experiência aqui em particular, você vai perceber que esses 5 pontos, todos eles estão presentes na igreja primitiva. E outros pontos que eu não falei aqui agora. E você vai perceber que esses 5 pontos também estão sempre em ambientes que há avivamento. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas na minha visão, tudo isso é incomum nessa situação. Por que eu introduzi essa breve história aqui, irmãos? Para dar um pano de fundo, e agora isso aqui não tem nada a ver com denominação, era só a minha experiência mesmo em particular, um pano de fundo para aquilo que eu creio que o Senhor quer fazer nesse tempo que antecede o tempo do fim. Eu creio que esses 5 pontos, vida de oração, se você quiser trocar por vida de devoção, você pode trocar também. O conceito de devoção é mais amplo ainda do que só orar, né? Porque você inclui nessa vida de devoção um lugar secreto. Você já traz junto o entendimento do valor de você gastar tempo com a palavra, que eu já falei que no caso ali era o ensino, mas você pode juntar isso com a vida de oração, palavra e oração junto, digamos assim, a receita ideal, né? Porque se você, por que muitos desses movimentos se perderam? Porque com o passar do tempo perderam esses aspectos que eram essencialmente da palavra e foram acrescentando outras coisas, humanas, né, religiosas, algumas até bem intencionadas, mas não bíblicas, né? Então tem o outro lado da moeda, que eu não vou falar aqui hoje, não vale a pena, e dá para escrever alguns livros, né, dessa história toda.
Mas como eu falei, nós, aqui no nosso contexto, corremos outros riscos relacionados ao contexto que nós vivemos hoje, né? Porque os riscos dependem do lugar que você congrega, do modelo, do estilo, se é mais bíblico, se é menos. Não estou contando aqui aqueles que já estão vivendo apostasia, porque tem grupos, no meu entendimento, que já não estão mais com o pé na apostasia, já estão até o pescoço na apostasia. Então, para mim, esse já não é mais referência, né? Mas tem, localmente falando, congregações que elas ainda são sérias, elas são bíblicas, mas elas têm muitas coisas que não é a centralidade de Cristo. Hoje eu não consigo mais me adaptar a esses ambientes de jeito nenhum, né? Mas, partindo aqui do nosso contexto, da nossa história, da nossa realidade, eu entendo que o Senhor quer nos conduzir, e creio que já tem até nos conduzido, para um tempo de revelação e compreensão e maturidade. Por isso que eu estou falando dessas coisas aqui bem à vontade. Só que essa maturidade, ela precisa, em algum momento, começar a dar frutos. Para que não se perca tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos treinado, algumas com bastante dor e lágrimas e sofrimento, nos últimos 8 ou 10, 12 anos. Cada um tem a sua história aqui, né? Alguns de nós já estão aqui há 5 anos juntos, outros nós com o Márcio, não lembro quantos, Márcio, nós estamos, que nós casamos. Só? Está tão bom que eu pensei que fazia 30 já. Aí é um irmão que eu casei e não me arrependo, né? Ele e a Sabrina. Irmãos que... e não estou falando isso para bajular, né, irmão? Mas por muitos anos eu busquei esse tipo de companheirismo, né? Assim como o Alessandro e a Lúcia, né? Outro presente que Deus mandou para nós, né? E eu creio que tudo que nós passamos nos últimos anos não foi em vão. Posso ouvir um amém pela fé? Posso ouvir um amém um pouquinho mais animado? Não foi em vão. Eu tenho meditado muito sobre esses últimos anos, todos os processos que passamos, todas as dores de partos, todos os altos e baixos. Eu procuro, de tempo em tempo, fazer uma avaliação geral da minha vida pessoal e também do meu encargo relacionado à congregação onde eu sirvo, né? E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de fazer isso, dividindo isso com outros irmãos. E isso, para mim, é fantástico. A coisa melhor e mais saudável que já aconteceu na minha vida, né? Que se eu pedir carta de dispensa amanhã, está tranquilo, porque tem mais vários outros aí que o senhor já tem levantado, né? Então, se eu precisar me aposentar, né, Márcio, ou me jubilar, daqui a pouco está tranquilo. Porque esse modelo bíblico, né, e neotestamentário de pluralidade é o mais bíblico, é o mais consistente, é o mais correto. É um modelo perfeito. Ele só não funciona perfeitamente porque nós que cooperamos ainda não somos perfeitos. Então, na medida que nós vamos andando juntos, as nossas deficiências vão vindo à tona, e aí ferro, como é que se fala? Afia ferro, né? Então, nós estamos nesse processo aí, né, Márcio? De ferro afia ferro. E chega um ponto que você diz assim, irmão, pode afiar mais, porque você já está quebrado, o Senhor já quebrou essa casca grossa chamada ego, e não é mais difícil se sujeitar. É como um casamento mesmo, né? A diferença é se o Senhor está nesse casamento ou não. Se o Senhor está entre um casal que está casado e Cristo está no meio, não é um casamento perfeito, mas vai ser um casamento maravilhoso, sem dúvida, quando Cristo está no centro. Porque se está tendo problema, com certeza Cristo não está no centro. Um dos dois está, ou os dois estão, com certeza. E no presbitério não é diferente, né? Se Cristo estiver no centro, pode haver diferença teológica, pode haver perspectiva diferente, histórias bem diferentes, como é o caso meu, do Márcio, do Alessandro e de outros irmãos aqui. E isso vai servir para nos aproximar mais, nos corrigir mais e cumprir aquilo que eu acho que o Herb estava cantando de maneira tão linda, né? Nos tornar mais parecido com Cristo. Mas, sem dúvida, passa pela casa do oleiro, né? E como diz o irmão Oscar, sabiamente, brita não serve. Tem que ser argila, né? Então, depois a irmã Vera traduz para ele ali, né? Que acho que ele não entendeu, mas ele sabe que eu estou falando dele, né? Então, esse processo, né, do trabalhar de Deus em nós é muito importante. Você pode dizer um amém pela fé? Amém. Não diga amém para mim, tá? Mas diga para a palavra. Eu sei que eu
tem algumas coisas que ainda deixam a desejar, mas não tenha medo de dizer amém para a palavra. Então, eu queria dar um pano de fundo, né, porque talvez eu vou voltar a esse assunto mais 2, 3 vezes, não sei, porque eu creio que o Senhor tem trabalhado em nós nesse tempo para nos trazer a esse estágio que não tem novidade nenhuma, que nós já deveríamos e poderíamos estar dando frutos há muito tempo, mas tinha várias coisas que o Senhor vem trabalhando entre nós, seja vocês como membros, vocês não, nós todos como membros dessa parte do corpo de Cristo, seja nós que estamos nessa difícil tarefa de nos tornar modelo, né, e cooperar, não mandar, não somos titulares, né, pelo contrário, aqueles que estão na obra, só a misericórdia do Senhor mesmo, porque nossa função não é aparecer, nossa função é servir os que servem, né, e isso implica em muitas coisas, muitas das quais talvez nós nem aqui estamos vivenciando ainda plenamente, por conta de todos os processos que nós passamos. Mas mesmo assim tem sido uma maravilha, para mim particularmente, não sei para vocês, né? Eu não consigo viver mais sem vocês, isso aí não tem como eu negar, né? Estou falando aqui de experiências bem pessoais minhas, né? Eu consigo, se for preciso, ser disciplinado, sentando numa cadeira aqui, ficar 3, 6 meses, sem estar na linha de frente, sem estar ajudando, sem problema nenhum. Se um dia eu precisar de uma disciplina para alguma situação, mas eu não consigo viver sem vocês. Eu sei que vocês, talvez nem todos conseguem gostar de mim do meu jeito, mas mesmo assim eu amo muito vocês. Amém? Eu sei que alguns conseguem me amar mais aqui, outros menos, né? Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma palavra que o Malcindo trouxe, vocês vão lembrar, aquele pequeno retiro que a gente teve lá no sítio, acho que foi a primeira frase, a primeira palavra que ele citou. Está gravado, depois vocês podem averiguar para não ser fake news, né, para o Moraes não me processar, que ele falou assim, ó, vocês estão sendo aprovados. Não sei se alguém lembra. E aí ele falou assim, ó, mas para vocês serem aprovados, primeiro vocês estão sendo provados. E nós somos bem provados nesse tempo, bem provados. Acho que muitos de vocês também, em várias instâncias, né? A primeira prova nossa é nós mesmos. A gente já pensa nos outros, né? Ah, é fulano de tal. Não. Começa por nós mesmos. É fácil começar pelos outros, né? Mas quando você amadurece, você vai começar a perceber que a primeira prova começa por você mesmo. Enquanto você achar que a prova é só Deus usando os outros para te provar, é sinal de que você nem está pronto para ser aprovado. Porque você já começou da maneira errada. Já começou usando parâmetros de outros. E o primeiro processo, e você poderia ver isso na história de Paulo, de Moisés, de Davi, até do próprio Cristo. Primeiro, eu tenho que ser provado. Né? Quem é pai aqui e tem filhos já mais velhos, como alguns têm adolescentes e jovens, como eu, e como Márcio, e como o irmão Oscar e a irmã Vera, sabe o que eu estou falando. Mais clareza ainda, embora os outros pais também já tenham noção do que eu estou falando, né? Quantas coisas que a gente fala para os nossos filhos quando estão naquela faixa ali de 8, 12, 13, até 14, às vezes 15 anos, né? E eles fazem assim, às vezes, né? Aí depois de 10, 15, 20 anos, os anos se passam, sejam casados ou já pais, como alguns aqui, né? Sejam solteiros, como é o caso dos meus filhos ainda já mais madurinhos já, né? Eles, às vezes nem falam, mas a situação mostra, meu pai e minha mãe tinham razão, exatamente naquele, às vezes é uma coisa até bem simples, às vezes até riu da gente, né? Ah, tá cafona, tá ultrapassado. O mundo dá voltas e uma hora isso vai vir à tona, né? E vai ser, tenho falado muito isso aqui na capelania, nesse meio de jovens e adolescentes, né? Tem insistido com eles para nunca dar de ombro para aquilo que os mais velhos falam. Porque daqui 5, 10, 15, 20 anos eles vão lembrar e vão perceber que era verdade. Né? Enfim, irmãos, então acho que vou encerrar aqui meu pano de fundo. Mas se você puder gravar os pontos principais que eu falei, vai ser muito útil para aquilo que a gente vai adentrar na palavra, embora de maneira bem curta hoje. Porque eu creio que realmente o Senhor tem nos trazido para esse tempo de maturidade. E o grande desafio agora é nós estarmos aptos a
não ficar, digamos assim, só olhando para o nosso umbigo, né? E falo isso com todo respeito e carinho, mas é uma linguagem que os irmãos vão entender, porque nós já estamos crescidos, creio no Senhor, suficientemente para um tempo onde nosso encargo de cada um como indivíduos, eu creio que o Senhor tem trazido o tempo adequado. Estou falando aqui localmente como congregação. Eu sei que tem muitos outros aspectos gerais, vamos dizer assim, né, da vida da igreja, do tempo do fim, da questão escatológica, né, da batalha espiritual que se trata hoje em viver a verdadeira vida da igreja, diante de tanta confusão, tantas divisões, tantas correntes diferentes de pensar teologicamente. É um tempo muito difícil, né? O que eu vivi há 35, 40 anos atrás é bem diferente de hoje. Também tinha escândalos, também tinha apostasia, também tinha divisões, mas não tem nem comparação proporcionalmente com o que se vê hoje. Não tem nem comparação. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha redes sociais, né? Havia muito menos divisões. As próprias denominações tinham menos divisões, tinha já, mas era muito raro, não era comum. Mas hoje o meio evangélico é uma colcha de retalhos, com todo tipo de igreja, para todo tipo de gosto, com todo tipo de ensino, né? Por conta da internet e da tecnologia. Em segundos, você vai e pesquisa a palavra original, aí você começa a ouvir os mestres, né? Alguns genuínos e outros não, mas com cara de ovelha, mas coração de lobo, e você vai ver muita coisa infiltrada junto, muitos desvios, né? Muitas distorções. Então, nesse sentido, o nosso tempo é muito mais desafiador do que há 35, 40 anos atrás. O diabo não mudou, ele é o melhor psicólogo de todos, ele conhece a fundo a mente humana, ele sabe manipular, ele conhece a palavra mais do que nós. Mas uma coisa que eu confesso para os irmãos, falo isso com temor e com dor, nós estamos vivendo um tempo que o diabo não precisa fazer muita força para alcançar seus objetivos. Ele não precisa nem se esforçar muito. Não estou falando do mundo lá fora, o mundo já está perdido, né? O mundo jaz no maligno. Estou falando na casa de Deus. Porque as maiores brechas e áreas que precisam ser restauradas, como tem sido falado aqui nos últimos anos, estão dentro da casa de Deus. Sejam áreas da vida cristã de cada um, seja conjugal, seja familiar, e muito também, com certeza, a nível de governo, de igreja e de liderança. Muitas coisas estão sendo, né, restauradas. Então, cada congregação local vai estar vivendo um momento diferente, né? Quando você encontra os irmãos de Blumenau, né, que o Senhor tem levantado para nos dar suporte, tem sido uma bênção. Os irmãos de Joinville, os irmãos de Porto Alegre, a gente não tem um relacionamento direto, mas para mim são uma referência em alguns aspectos também, e outros são irmãos que já estão mais maduros, né, porque já sofreram, já erraram mais que nós lá atrás, né, mas persistiram. Então, todas essas congregações, pequenas ou grandes, também têm seus problemas locais e seus desafios. Só que os irmãos já estão mais calejados, né, porque são muitos anos de peleia, muitos anos de prova, de teste. Então, eles, de certa forma, nesse sentido, coletivamente, estão um pouco mais na nossa frente. Mas eu vejo claro, falando cronologicamente, mas estou dizendo que nós, no meu entendimento, eu creio que o Senhor tem nos trazido para esse tempo também. Um tempo de maturidade, um tempo de nós, com toda a nossa dificuldade, deficiência, saber discernir entre o bem e o mal. Entre o que é da árvore da vida e o que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez a gente for conversar com vários irmãos individualmente, vai faltar, na ponta da língua, talvez, citar textos, né? E ter uma tese, como diz o Alessandro, né? Como ele aprende no seminário, uma tese bem elaborada e bem sistemática para argumentar um ponto da Escritura. Nesse aspecto, talvez muitos de nós ainda deixamos a desejar, até porque Jesus nem exige que a gente faça tese, estou dando só um exemplo, né?
Mas eu creio que, em linhas gerais, os aspectos fundamentais da vida cristã, a grande maioria de nós, incluindo os que não estão aqui, já sabem. Talvez o que falta é permitir um novo encher do Espírito, buscar um avivar da palavra, para que todas essas verdades que nós ouvimos nos últimos 30 anos, alguns aqui de nós, 25, 20 anos, alguns talvez 20, 18, 15, não sei se tem menos do que esse, 10 talvez, acho que nem tem, né? Talvez com exceção do Adriano e do Romildo. E esse avivar é que vai trazer uma base sólida para os próximos meses e anos, caso os tenhamos até a volta de Jesus, para nós vivermos esses 5 pontos que eu citei aqui como introdução, um pano de fundo, e uma plenitude coletiva do que é a vida da igreja. Então eu queria pedir para os irmãos, nós vamos só citar alguns textos. Vamos começar pelo Salmo, vamos voltar lá, aliás, em Atos. Se alguém conseguisse um copinho de água para mim, irmãos, eu agradeço, tem lá atrás. O Everton já foi, irmão. Obrigado. Irmão, fique tranquilo que eu não vou me alongar, tá? Eu já terminei minha introdução, mas eu queria realmente colocar esse pano de fundo, né? Na próxima vez eu não vou voltar a tudo isso, lógico, mas como eu queria retornar a esse assunto, eu queria realmente colocar esse pano de fundo, e espero que os irmãos tenham discernimento para, se no meu falar alguma coisa gerar alguma dúvida ou inconveniência, tem toda a liberdade de nos questionar, nos perguntar, mas que você focasse naquilo que o Espírito, no meio de tudo isso que eu estou falando, quer nos trazer como congregação local. Eu acho que os irmãos vão, tenho certeza, os irmãos vão lembrar da palavra que nós tivemos no retiro em abril, que foi trazida pelo irmão Valmir, o irmão Alcindo e o irmão Gerson. Todas as palavras, sem dúvida, foram muito fortes, embora curtas e profundas. E para mim, sempre que nós temos esse tipo de palavra de tempo em tempo, seja com os irmãos de fora ou aqui, obrigado, meu irmão, são palavras que aprofundam mais os nossos fundamentos do nosso andar como igreja. E uma das palavras do retiro que mais ainda está ecoando em mim foi a palavra do irmão Gerson no sábado à noite. Acho que vocês vão lembrar com certeza. Mateus 11, 26, 28, se foge a memória, né? Quando o Senhor fala sobre nós temos o seu jugo e o seu fardo e aprender dele, porque ele é manso e humilde. E ele concluiu essa palavra naquela reunião de domingo à tarde com alguns de nós. Para mim foi muito marcante. Não é a primeira vez que eu ouvi aquilo, mas foi muito marcante. Para aquele contexto nosso ali, naquele momento, o irmão Gerson falando que ele falou assim, né? Que tal a gente começar pelo banheiro? Acho que foi até o Everton que citou aqui, ou alguém citou aqui esses dias, né? Começar pelo banheiro, né? Ou se quiser falar algo mais bonito, começar com uma toalha e uma bacia na mão, se você quiser pegar o exemplo de Jesus. Porque uma congregação, irmãos, ela só vai poder crescer num discipulado a Cristo e numa mutualidade uns aos outros, a ponto de dar muitos frutos em todos os aspectos decorrentes disso, se ela realmente aprender a usar uma toalha e uma bacia. Se ela aprender que ela não foi chamada para viver para si mesma. Se ela aprender que ela foi chamada para retornar às Escrituras e para a centralidade de Cristo. Então, Atos capítulo 1, versículo 1, foi a última palavra que eu compartilhei com os irmãos, era bastante coisa, e eu fiquei só assim na introdução também, não sei se vocês vão lembrar, que diz assim: o primeiro tratado fiz ao Teófilo sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer, como a ensinar. Se os irmãos conseguirem lembrar, no dia que eu trouxe essa palavra, deve ter sido lá, comecinho de maio talvez, não recordo bem, eu linkei ela com a palavra do irmão Gerson, usando o exemplo de Jesus, intitulei aquela palavra como Jesus, o nosso modelo. E acho que os irmãos vão lembrar. E eu sei que foi uma palavra até um pouco dura, porque eu fui muito direto. Às vezes Deus coloca isso em mim,
e não foi nenhuma intenção assim, né? Especificamente, em direção a algum irmão, especificamente. Foi um fim de semana que eu estava realmente buscando algo do Senhor. E uma frase que eu citei, bem forte, eu já tinha citado aqui, vou citar novamente. Eu acho que vocês já estão maduros, já conseguem ouvir e discernir o que eu estou falando. E essa frase nem é minha, mas é do meu saudoso pai, e ele dizia assim: tem dois tipos de crente na igreja. O crente que dá trabalho para Deus e o crente que trabalha para Deus. Não é um versículo, não está na Bíblia, não é uma doutrina, né? Mas, para mim, resume muito bem. Isso aqui eu ouvi há 30 anos atrás. E era a maneira dele dizer, né? E eu concordo plenamente. Inclusive, olhando para a minha vida. Ao longo desses 40 anos de fé, teve momentos que eu dei muito trabalho para Deus. O irmão Oscar costuma dizer isso também, que ele deu trabalho para Deus. Um período curto, mas ele deu trabalho para Deus. Ele até cita os adolescentes que se tornam aborrecentes, que não é o nosso caso aqui, né? E muitos cristãos, no início, ou nos primeiros anos da sua caminhada de fé, eles estacionam nessa fase da adolescência. E se tornam, de fato, cristãos aborrecentes. E dão trabalho para Deus. E quando você dá trabalho para Deus, você também dá para os seus pais espirituais. Isso é natural, né? E não quando a gente fala dar trabalho, não é algo pejorativo a gente está falando. A gente está falando de um fato. Nós damos trabalhos para Deus. Eu já dei muito trabalho para Deus. Às vezes ainda, confesso, dou uma tropeçada e dou trabalho para Deus ainda. E o Senhor tem que puxar na minha orelha e me trazer de volta. Se isso não acontece mais com você, se você já está num estágio muito avançado de maturidade, glória a Deus por isso, né? Você já está se tornando um modelo de cristão irrepreensível. E esse é o padrão que Deus quer, não para obreiros, mas para toda a igreja, né? E eu tenho certeza que entre nós há muitos irmãos que têm avançado em direção a esse patamar de irrepreensibilidade. E aí nós falamos sobre isso, que Jesus era nosso modelo, porque, olha que interessante, os dois princípios da vida de Jesus. Primeiro ele fazia e depois ele ensinava, né? O que é mais cobrado de nós, às vezes, quando digo nós, falando de maneira geral, né? Pastores, obreiros, líderes, pregadores, pais, professor de escola dominical, irmãos que falam mais publicamente. O que é mais cobrado? Às vezes de maneira injusta e carnal, e muitas vezes de maneira bíblica e correta. Porque às vezes a gente prega uma coisa que a gente ainda não está vivendo. E quem está muito perto de nós observa, né? E eu já ouvi irmãos mais velhos sobre esse assunto. Como que um irmão que tem o encargo da palavra, que às vezes aborda um assunto que ele ainda não está vivendo? Depende. Se é algo que compromete o testemunho e a vida de santidade, e algo mais sério, esse irmão deveria se ausentar por um tempo. Seja por iniciativa pessoal, eu já fiz isso em algumas ocasiões na minha vida, para alguns momentos que eu estava passando dificuldade, ou por uma disciplina pastoral mesmo, enfim, ou por uma direção do Espírito Santo, sem problema nenhum, normal. Isso se chama manutenção da vida cristã. Mas, nem sempre vai ser ensinado somente o que está sendo vivido. Por quê, irmãos? Porque tem muita coisa que nós estamos ensinando, quando eu digo nós, vários aqui, ou de fora, que são coisas muito elevadas no sentido de uma vida com Deus. E que por eu ainda ser um pecador, embora não mais que viva deliberadamente no pecado, porque o pecado agora é um acidente, eu posso ainda tropeçar. E se eu tenho uma vocação e um encargo de cooperar na palavra, ou liderando, ou você não pode permitir que Satanás lhe impeça de trazer a palavra, um grupo caseiro, na igreja na casa, aqui, numa reunião de liderança, de cooperadores, pelo fato de ter um ponto ou um outro que você ainda não venceu totalmente, desde que aquilo não comprometa o seu testemunho.
Se você olhar a história de Paulo, tem estágios da vida dele que ele falava certas coisas que fica evidente que ele ainda estava lutando contra o seu ego, ele não tinha vencido ainda. Mas nem por isso ele deixou de exercer o seu encargo. Então esse discernimento e essa sabedoria, acho que é phile, né, essa palavra que alguns falam, o Espírito Santo vai te trazendo com o passar do tempo. Porque vai chegar uma hora que você está no estágio da sua vida cristã que você mesmo pede para Deus te disciplinar. Você mesmo diz, Senhor, não que o Senhor vai te disciplinar de maneira atrasada, né? Porque Ele nunca atrasa. Ele vai nos disciplinar. Você quer ver só um exemplo? Quando Pedro tinha traído Jesus, lembrei disso aqui agora, e Jesus se aproximou dele no processo para iniciar a restauração dele. E a Bíblia diz que ele estava numa canoa, né, num barco. Alguém lembra o que ele fez? Isso depois da ressurreição de Jesus. O que ele fez? Se não foge de memória, foi depois da ressurreição de Jesus. Mas se não foi, não tem problema. Não muda o principal que eu estou querendo falar aqui agora. Alguém lembra o que Pedro fez? Uma dessas ocasiões, que ele percebeu que era Jesus que estava na praia, pulou do barco, e se o Márcio talvez vai lembrar o que ele disse. Não sei se tu consegue lembrar. Alguém lembra? Cadê os universitários aí? Ele falou, é o Senhor, e se eu não estou enganado, isso aqui eu lembrei aqui agora, tá? Tem que conferir, tem que ser bereano. Mas se não estou enganado, ele falou assim, ó, afasta-te de mim. Ou outra palavra talvez, porque eu sou pecador. Ou não sou digno, alguma coisa assim. Essa mesma experiência você vê Josué também. Quando o Senhor se apresentou para ele, eu creio que numa teofania, e ele se prostrou para adorar. Mas não era para adorar, porque era apenas, não era uma revelação de Deus personificado ainda, né? A mesma coisa com João em Apocalipse, quando ele viu o anjo, ele quis adorar. Eu, não me adore, eu não posso ser adorado, como de fato não pode. Então você percebe que todos esses homens foram trabalhados por Deus para alcançar essa maturidade. Eu não lembro agora bem se, que eu estou falando aqui, vai vindo outras coisas linkadas ao mesmo assunto, né? Por isso que a minha dificuldade é de resumir. Eu acho que é Otmani que eu li, que ele diz que um cristão leva em média, isso também não é doutrina, tá? Essa é a opinião do Otmani, você não precisa acatar como fundamento. Leva 40 anos para amadurecer. Para a geração de hoje, eu creio que deve levar mesmo, do jeito que está. Mas não estou dizendo que é assim que o Senhor quer. E não é assim que precisa ser. Mas para você amadurecer, né, para você encarar uma perseguição, você encarar uma grande tribulação, ou parte dela, caso estejamos aqui, sem entrar agora no mérito da escatologia, né? Será que nós estamos preparados para uma perseguição, como tem na Coreia do Norte, como tem na China, como tem aqui pertinho já na Colômbia? Será que nós temos já estrutura espiritual, emocional e bíblica, e uma vida suficientemente forte e nutrida em Deus para uma situação de caos total? Suponhamos que nós façamos parte daqueles que vão estar aqui quando não se poderá mais nem vender, nem comprar, por exemplo, que vai ter um controle de um domínio geral, talvez uma moeda única. E alguém vai clicar lá num botãozinho, ou vai dar uma piscadinha, porque vai ser tudo muito avançado, né? A inteligência artificial e outras coisas mais, e simplesmente o teu saldo cortou. E aí? Aluguel para pagar, gasolina, contas, previdência, INSS, filho pequeno, filho para casar, o mercado, prateleira lotado de coisa, mas você não vai poder comprar. Supondo, não estou dizendo que vai ser assim, supondo que alguém de nós, ou todos, vamos estar aqui nesse período. Que estrutura nós teríamos para suportar isso? Falando aqui o lado mais material, né? Agora vamos ver o outro lado. Se não tivesse esse aspecto,
Mas só o aspecto da perseguição política mesmo com violência. Chegar diante de uma autoridade, ou você tem que se exilar para outro país, ou fugir lá para o Rio Jordão, lá para a mata dentro. Você tem, falando para você e para mim, né? Que estrutura nós temos, irmãos, para suportar isso? Então, talvez Altimani tinha razão. Talvez ele conviveu com cristãos que demoraram muitos anos para amadurecer. Por quê? Porque davam muito trabalho para Deus. Por causa do seu ego. E eu estou me incluindo nessa lista. O meu maior problema se chama, quem sabe? Quem tem coragem de dizer? Meu maior problema se chama eu. Se você ainda não entendeu isso, é sinal de que você realmente não amadureceu. Você está bem cru e verde ainda. Por isso, talvez, tem tantos altos e baixos. É a parte mais difícil da vida prática, da vida cristã, é o negar a si mesmo. Irmãos, pensa naquilo que Jesus falou. Jesus falou para nós amar o inimigo. Às vezes a gente tem problema com o amigo. Às vezes a gente não consegue amar um irmão suficientemente. Agora você imagina amar o inimigo. Você tem que estar muito cheio do Espírito Santo. O caráter de Cristo tem que estar muito bem forjado em mim e em você. Tem que parar. Então Jesus fazia e ensinava. E o que eu vou trazer nos próximos encontros, quando eu tiver oportunidade, vai ser uma continuidade de tudo isso. Voltando lá, que nós precisamos aprender a andar com uma bacia e uma toalha na mão, que Jesus é o nosso modelo, que Ele fazia e Ele ensinava. E aí nós vamos entrar de uma maneira mais consistente e avançar bastante, traduzindo na prática como nós podemos proceder para darmos muitos frutos, exatamente por termos passado por todo esse processo de restauração, de confrontos, de conflitos, de desafios, de questionamentos, porque tem muitas coisas que cada um de vocês aqui, e eu também, ao longo dos anos da nossa vida cristã, fomos testados individualmente. Tem coisas que nós fomos ou estamos sendo testados, questões de conjugal, família, educação de filhos, relacionamentos na família, relacionamento na congregação. Mas eu quero pela fé tomar posse daquilo que o Malcindo falou lá em abril. Não estou dizendo, irmãos, que a prova acabou, né? Ai, que legal, agora não vai ter mais prova. Não, a prova continua até Jesus voltar. Porque o eu continua até Jesus voltar, né? Ele está na cruz, mas de vez em quando ele quer dar uma escorregadinha, o Amaleque, né? Como diz o Gessé, como diz a palavra, melhor dizendo, né? De vez em quando o Amaleque, ele quer vir à tona, né? E às vezes tem uns lobinhos dentro de nós, né? Se eu quiser chamar um nome mais bonitinho, chama de raposinha, que a gente alimenta e cresce, e vira um raposão. E essas raposas se casam e dão filhos. E dá um problema para o dono da fazenda, que é Cristo. Mas não desanime, irmãos. Tem muitas boas notícias nas próximas reuniões para vocês. Amém? Não desanime, não fique deprê. Eu só estou mostrando um lado da moeda, para nós ter consciência da época que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempo de apostasia, tempo de esfriamento, tempo de egocentrismo, tempo de cada um se importar apenas consigo, tempos de conformismo, tempos de comodismo. A lista de ismo é grande. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo pode nos avivar. Na verdade, eu creio que Ele já está nos avivando. Teve um tempo que a gente falava isso, vocês nem diziam amém. Vocês já estão até dizendo amém. Não estou tirando sarro de vocês, tá, irmão? Estou encorajando vocês. Porque quando nós falamos amém, e isso é de coração,
Isso é uma evidência de que você está entendendo a palavra. Não que eu esteja te constrangendo a dizer amém. Porque há uma Deus, Ele tem ciúme da sua igreja. Amém, irmãos? Ele tem ciúme de nós. E Ele zela pela congregação. Muito mais do que nós, irmãos, um pouco mais velhos. Ou você não é tão velho, mas também tem esse mesmo zelo. Ele tem ciúme da igreja. E por mais que em alguns momentos a gente pense que a igreja não vai avançar, para nós encerrarmos 2 palavras, que Jesus deixou bem claro: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ah, mas a congregação é pequenininha, a congregação é deficiente, mas a liderança é falha, mas sim, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porque o cabeça da igreja não é o Rubens, não é o Andrei, não é o Oscar, não é o Márcio, não é a Maria, não é a Joana, não é o Zequinha. O cabeça da igreja é Cristo. E eu tenho certeza que cada irmão que está aqui tem um alto grau de compromisso com Cristo. Por isso está aqui. Muitos aqui já foram, ou estão, ou ainda serão provados e testados. Mas mais uma vez eu quero pegar carona nessa palavra profética que o Malcino nos trouxe lá em abril. Nós estamos sendo aprovados. Ah, mas eu não estou vendo, mas eu tenho fé que nós estamos sendo aprovados. Ah, mas está tapando só com a peneira, fazendo de conta que tem coisa. Não, tem coisa que o Senhor está trabalhando e nos corrigindo, sem dúvida. Mas eu quero deixar essa palavra de fé para você. Se você está aqui, você está sendo aprovado. E eu queria te animar a ficar em pé agora e tomar posse dessa palavra. E você voltar nessa palavra de Atos, que Jesus fazia e ensinava. Qual é a medida daquilo que você já tem hoje? A medida daquilo que você já tem, não cobre dos outros, mas dê seus frutos. Eu poderia perguntar aqui para cada irmão, dar um testemunho, compartilhar, não teríamos tempo. Cada um poderia dizer, olha, eu tenho, na minha autopercepção, pelo Espírito, a minha medida de 1 a 10 é 5. Não estou falando de conhecimento teológico, mas estou falando de compreensão do que é a vida da igreja normal, o que é o transbordar da vida de Cristo. Porque uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que falar da vida da igreja e de falar da vida de Cristo é sinônimo. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Falar da vida de Cristo e falar da vida da igreja é a mesma coisa. Porque Cristo é o cabeça e nós somos corpo. Então o que o corpo faz? Só responde o que a cabeça faz. Entende? Então não há uma dicotomia. Cristo lá e a igreja aqui. Não, Cristo é algo muito profundo, né? É outro assunto. Cristo e a igreja é algo integral. Cristo como Deus, sem nós, continua sendo Deus. Mas Cristo sem a igreja, no aspecto da vida eclésia e da vida cristocêntrica, ele não pode ser cabeça, ele não tem um corpo. Você entende? Tenho certeza que não estou falando de heresia aqui. Porque Cristo e a igreja é um corpo integrado, é algo muito profundo. Ele está em nós e nós estamos nele. E ele está no Pai. Então nós também estamos no Pai. Vou falar algo aqui que os irmãos vão pesquisar e vão me pegar no meu pé, né? Eu vou exagerar, mas não é uma doutrina, tá? É só uma maneira de me expressar, por favor. Quantas pessoas tem na Trindade? Você tem que ter firmeza. Quantas pessoas tem na Trindade? Quantos deuses? Ah, não caíram. Um Deus, que se manifesta em 3 pessoas distintas. E quem é a 4ª pessoa da Trindade? Nós, a igreja. É uma doutrina, está na Bíblia, assim, sistemática? Não, nunca encontrei. Mas nós fazemos parte da Trindade. Não no sentido da divindade, obviamente. Mas nós somos inseridos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Por causa do eterno propósito de Deus, nós fomos incluídos. A semente da vida divina está dentro de nós. E toda essa vida da igreja, que se traduz na prática, em pegar a toalha e a bacia, é resultado dessa vida de Cristo em nós. Olha que coisa linda, irmãos.
Entende? Então, onde eu estava querendo chegar é que talvez essa vida está sufocada. Lembra lá da parábola das 4 sementes? Qual semente que deu bom fruto? Em qual tipo de terra, melhor dizendo? Na terra boa. Por que tem aspectos que nós não damos fruto ainda? O problema está na semente ou na terra? Na terra, porque a semente é boa. A semente é perfeita. A semente é a vida de Deus. Então o que Deus tem que fazer na terra que ainda não é boa? Revirar. Onde está a brita, como diz o irmão Oscar, ou areia, ele vai ter que mexer, eliminar a brita, eliminar a areia, permitir que fique só argila. Daí que é a parte mais difícil, nós temos que nos humilhar, ser quebrantados e dizer, sim Senhor, pode mexer na minha estrutura. Aí nós vamos descer a casa do oleiro, daí ele vai fazer um vaso novo, aí nós vamos viver o que nós cantamos na última música. Nós vamos estar aptos a preparar o caminho para o Senhor, que é a palavra do tempo do fim. Vamos orar um pouquinho? Amém, irmãos? Vamos orar um pouquinho? Se quiser orar um pouquinho com o teu irmão ou sozinho, eu queria te desafiar a levantar um clamor ao Senhor, para repensar o estágio que você está vivendo na vida cristã. Talvez você possa lembrar daquela palavra que foi compartilhada pelo irmão Alessandro. A multidão, os 70, os 12, os 3 e aquele que se reclinava no peito de Cristo. Quero te desafiar, irmãos, a nós avançarmos o mais próximo possível da pessoa de Cristo. Porque daí tudo isso que eu estou falando, que é resultado da obra de Cristo em nós, vai florescer e vai vir à tona com muita vitalidade, com muita força, com muita saúde. Pode orar, querido. Faça a tua oração com o Senhor agora. E eu quero te desafiar a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Se você não conseguiu alcançar ou compreender tudo que eu quis dizer, não se preocupe com isso. Pegue a parte que você entendeu e diga, Senhor, eu quero reconsagrar minha vida a Ti, Senhor. Eu quero voltar aos fundamentos. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito. Eu quero ser um discípulo cristocêntrico. Eu não quero viver para mim mesmo. Não estou preocupado com os rótulos ou os modelos exteriores, mas estou preocupado em que a vida de Cristo flua na minha vida. E isso nos basta, queridos. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa reflexão, por essa introdução, por essa conversa, Senhor. Que o Teu Espírito dê discernimento a cada irmão, para reter aquilo que traz edificação, correção e consolação. Se alguma coisa, Senhor, no meu falar não me expresso bem, que isso não se torne nenhum motivo, Pai, de qualquer coração entristecido, que o Senhor traga discernimento a meus irmãos, a mim também, Senhor, porque o que nós queremos e que nos importa, Senhor, não é as coisas superficiais, ou rasas, ou passageiras, Senhor. O que nós estamos falando aqui, Senhor, é de mexer a terra, Senhor. E Tu tens mexido em nós de muitas formas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos transformas de terra infértil em terra fértil. Tu quebranta esse ego nosso, Senhor, que tanto nos atrapalha. Mas nós não queremos focar, Senhor, em nós queremos focar em Ti, Senhor, porque é de Ti que vem todo consolo, de Ti que vem toda correção, que traz não condenação, mas edificação, Senhor. Continua trabalhando nesses dias, Senhor, através do tempo de louvor, dos cânticos, das ações mútuas, das reuniões nas casas, do falar de outros irmãos que tem tido oportunidade de compartilhar, Senhor. Que tudo convirja para o propósito eterno de Deus. Que haja um tempo, Senhor, uma alegria dobrada, a alegria da salvação. Senhor, nós sabemos que são dias pesados, emocionalmente falando, dias
de esfriamento, de apostasia, mas aqueles que estiverem escondidos à sombra do Onipotente haverão de triunfar por causa do maior triunfo que Cristo já teve por nós na cruz. Obrigado, Senhor, porque a tua história não terminou na cruz, a tua história terminou no trono. Obrigado, Senhor, porque nem a morte te deteve, Senhor, mas hoje tu estás assentado à direita de Deus Pai, Senhor, e tu nos convidas, Senhor, a nos adequar a esse modelo de Cristo, para que um dia também estejamos contigo reinando, Senhor. Mas nós não queremos só reinar no futuro, Senhor, nós queremos reinar em vida desde agora, Senhor. E eu quero me alegrar, Senhor, porque eu sei que muitos, se não todos aqui, têm vencido muitas situações, Senhor. Têm sido testados, têm sido provados, têm sido tentados, às vezes também tropeçado, mas nenhum desses que estão aqui, Senhor, estão caídos diante de Ti, Senhor, mas estão em pé diante de Ti, Senhor. E esse é um tempo que eu sei, Senhor, que Tu vais trazer um derramar do Teu Espírito, e muitos vão experimentar esse enchimento do Espírito, Senhor, e por causa desse renovo, Senhor, dessa Tua visitação, muitos frutos nós veremos, além daqueles que já têm sido dados, Senhor. Senhor, obrigado porque em nós não habita o espírito de incredulidade, mas o espírito de uma fé genuína, numa palavra genuína, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquilo que durante anos o homem não pode fazer, um período muito curto, em poucos meses, Tu podes fazer, Senhor, porque Tu és o Deus de milagres, Senhor. Então, obrigado, Senhor, pelos muitos milagres que estão a caminho, Senhor, de conversões, de vidas mais santificadas, de dons e talentos vindo à tona e sendo exercitados, Senhor. Pai, nós cantamos esse último cântico lembrando do profeta Elias, e isso me lembra, Senhor, quando ele orou para que a chuva cessasse. Por 3 anos foi um tempo de deserto e sequidão, por causa de uma palavra profética, Senhor, por conta de um povo que estava obstinado e vivendo de maneira oposta à Tua vontade, Senhor. E quando chegou o tempo, Senhor, ele subiu ao alto do monte, e até na 6ª vez, Geazi olhou, Senhor, e não viu nada, Senhor. Mas cada vez que ele retornava, ele encontrava o profeta de joelhos, Senhor, porque essa é a melhor posição que qualquer cristão pode ser encontrado, Senhor. De joelho e aquietado diante de Ti, Senhor. E na 7ª vez, quando o seu servo olhou à distância, ele viu uma pequena nuvem, Senhor, como a pequena mão de um homem, uma nuvem como a pequena mão de um homem, Senhor. E ele voltou eufórico para Elias e descreveu, Senhor, aquela visão que ele teve, que ele enxergou com clareza, Senhor. E imediatamente Elias desceu a montanha. A Tua palavra diz que ele correu a ponto de ultrapassar, Senhor. Ele estava com tanta vitalidade e saúde, que ele ultrapassou o carro de Acabe e ordenou que Acabe corresse, porque a chuva estava chegando, como de fato a chuva chegou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás preparando esse tempo de uma abundante chuva neste lugar, Senhor. Talvez nem todos ainda percebam, Senhor, mas obrigado, Senhor, porque eu vejo o Teu mover, Senhor. Ó Espírito Santo, abre os olhos do meu irmão, Senhor, aqueles que não conseguem mais enxergar, ou porque estão entristecidos, ou descrentes, ou desanimados, ou encolhidos, vivendo para si mesmos, Senhor. Abra seus olhos, Senhor. Abra seus olhos, Senhor, para perceber que Tu não és um Deus de longe, mas Tu és um Deus de perto. Oh Espírito Santo, querido, eu queria pedir para você orar com alguém. Eu sei que a hora está passando, estou encerrando, mas o Espírito Santo está insistindo para que a gente orasse mais um pouquinho. Se você pudesse orar com alguém, e aí nós já vamos embora. Se você puder pegar alguém agora,
mas orar abertamente agora, profetizando na vida do teu irmão. Talvez tenha alguém aqui precisando muito de um renovo do Senhor. Talvez você está como aquele servo de Elias, olhando e não vendo nada. Mas lembre-se que na última vez que ele olhou, havia um movimento. Talvez haja poucos aqui que já se renderam às suas lutas e não creem mais. Mas o Espírito do Senhor fala com você. Não murmure. Apenas se aquiete. Porque o Senhor cuida de você. E sabe as suas expectativas. Tem irmãos aqui muito frustrados por situações diferentes. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. Você está como Elias, quando fugia de Jezabel, um homem que havia visto tantos milagres sobrenaturais de Deus, e se acovardou e fugiu, e se deitou e pediu para morrer. Mas a palavra diz que por 2 vezes o anjo o acordou, e do seu lado havia água e pão. E o Senhor lhe disse: come e bebe, porque longa ainda é a tua caminhada. E eu quero deixar essa palavra aqui para alguns irmãos. E eu tenho certeza que eu estou falando pelo Espírito. Não é só um irmão. É mais de um, não sei se é 2, se é 5, se é 7. Mas você que tem experimentado um desânimo, uma desistência, alguns é em relação a casamento, alguns é em relação a ministério, alguns acham que nunca vão dar fruto, alguns acham que o Senhor te chamou só para sentar aqui e assistir as reuniões e já está muito bom, mas o Espírito Santo está falando diretamente para você que Ele não te chamou para ficar acomodado e conformado. E aqueles que estão se sentindo cansados e exaustos, o Senhor está te dizendo claramente hoje: levanta e come, porque a tua caminhada ainda é longa. Ó Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Visita, Senhor, peço a Ti, esse meu irmão, essa minha irmã, que tem chorado pelos cantos, Senhor. E eu sei que tem aqui alguns, Senhor, que gostariam de ter com quem falar, e acham que não tem, e se esqueceram que tem a Ti, Senhor. E que se for necessário, Tu até coloca alguém de verdade, não só Tu, mas alguém que expresse a Tua paternidade, o Teu amor e o Teu cuidado, Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus, um novo tempo profético nessa congregação, Senhor. E na vida de todos os irmãos, seja os que estão aqui ou os que estão ausentes. E declaro, Senhor, Teu cuidado e a Tua intervenção em cada detalhe de cada situação que alguns estão passando. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. A hora passou, irmãos. Não é fácil esse relógio. Vá na paz. Leve essa palavra.